ouviu falar da palavra resiliência? Mas certamente alguém já questionou você em algum momento da sua vida o porquê você ainda estava sofrendo ao passar por uma situação difícil. Eu sou a Damares Alfredo e no vídeo dessa semana eu quero falar com você sobre a nossa habilidade ou inabilidade de enfrentar uma situação difícil. Quem nunca na vida passou uma situação que antes de passar julgou que jamais conseguiria enfrentar? Pode ser uma situação de desemprego, uma doença inesperada ou com você ou na família. Pode ser a perda de um ente querido, um fim de um relacionamento, até mesmo uma traição. Coisas que geralmente o ser humano, pelo menos em sã consciência, não se programa para passar. E justamente por não se programar para passar, né? Porque a gente não se programa para tragédias, a gente só se programa para a alegria e para as bênçãos da vida. Justamente por não se programar, quando essas coisas acontecem, a gente sofre, né? Tem um choque ali de realidade. Muitas pessoas enfrentam com essas situações e eu vou te dizer que a maioria das pessoas enfrentam um estado de frustração, o que é normal. Quando a gente passa por uma situação difícil, o primeiro sentimento que a gente tem é o sentimento da frustração. E junto com a frustração vem também o sentimento de desespero, de tristeza, vem a melancolia, vem aquele sentimento de desamparo. Todos sentimentos que fazem parte da estrutura humana. Isso não significa que você é forte ou fraco. Isso significa simplesmente que você é humano. Por que isso acontece? Primeiro, porque a gente não se programou para passar por isso. Então, quando uma coisa assim acontece, a gente se assusta. E segundo, a nossa mente, ela não entende processo. Todas as vezes que a gente enfrenta uma situação difícil ou se vê diante de uma situação difícil, a gente entra em desespero, por quê? Porque você vai de um ponto, a sua mente te leva do ponto A ao ponto B, sem passar pelos processos. Por exemplo, imagina, pelo amor de Deus, só imagina que você foi mandado embora. Imagina que você ficou desempregado. O que a sua mente pensa? Meu Deus do céu! Eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, logo vou morrer de fome. Vou ficar devendo para todo mundo, logo eu vou morrer de fome. Vai de um extremo ao outro. A sua mente, ela não enxerga que você, sendo mandado embora, você vai cadastrar o seu currículo em sites, que você vai fazer o seu perfil no LinkedIn. Deveria ter feito antes, né? Não depois que foi mandado embora, mas tudo bem. Mas que você vai começar a procurar por vagas, melhorar o seu networking, entrar em contato com outras pessoas, se cadastrar em vagas, participar de um processo seletivo, ser aprovado e começar a sua vida, recomeçar a sua vida profissional numa outra oportunidade. Ela não enxerga esse passo a passo. Ela enxerga a situação que você está e o pior cenário. Isso acontece em todos os casos. Numa situação de saúde, se você recebe uma notícia que você tem uma doença, você já enxerga a morte. Você não consegue enxergar que ali tem um processo, que você vai passar por um tratamento, vai reagir a um tratamento, não consegue enxergar. E por não conseguir enxergar, é que a gente entra nesse estado de desespero. O que acontece? É nesses momentos, nessas situações difíceis, que a gente precisa apelar para a resiliência. A palavra resiliência, ela é um termo que veio da mecânica, a psicologia pegou emprestado e ela significa a capacidade que um material tem depois de sofrer um estresse em voltar ao seu estado natural. Então imagina só, hoje eu vou fazer um vídeo bem didático, bem professora mesmo. Imagina só, esse copinho aqui, esse copo descartável, ele é um material plástico, ele é um material mais resiliente do que o papel. Imagina que a minha mão é uma força e essa força, ela vai colocar, eu vou apertar esse copinho e esse copinho ele vai passar por um outro processo que também é da mecânica, mas o pessoal da área de humanas pegou emprestado, que é o estresse. Então, ao sofrer uma força, estressou, esse copinho ele volta, ó, rapidamente ao seu estado natural. Então, para a mecânica, a resiliência é a capacidade que esse material tem de voltar ao seu estado natural. Já a folha de papel, depois de estressada, ela demora um pouco mais para voltar
ao seu estado natural e não volta, porque se você perceber, tem aí as marquinhas. Ela não volta ao seu estado natural, né? Volta cheia de marcas. E aí a psicologia pegou esse termo emprestado e trouxe para a área humana. Mas resiliência não é a nossa capacidade, depois de sofrer uma situação difícil, voltar ao estado natural. Até porque situações difíceis, elas nos transformam. Ninguém, depois de passar por uma situação tão difícil, vai sair da mesma forma. Mas resiliência é a capacidade que nós temos de adaptar rapidamente aquilo que nos aconteceu. Ninguém se programou para aquilo. Ninguém se programou. Ninguém se programa para situações difíceis. Ninguém se programa para passar por situações que vão causar dor à nossa estrutura emocional. No entanto, ao passar por essas situações, a gente pode utilizar a resiliência. E a gente utiliza fazendo dois princípios. O primeiro, a aceitação. Quando a gente está numa situação difícil e a gente aceita aquele processo, aceitar não é acomodar. Aceitar é fazer parte da realidade mesmo. Aceitar é entender que aquilo ali, você pode não estar compreendendo o porquê de tudo aquilo, mas que em algum momento a situação que você está vivenciando vai fazer sentido para você. Quando você aceita e você começa a olhar os aprendizados que você tem com aquela nova situação, você começa a se adaptar rapidamente. E aí vem o processo da resiliência. Eu gosto muito daquele texto do Rubem Alves, Pipoca ou Piruá, que ele diz que o milho, quando ele é passado pelo fogo, ele passa por um processo de transformação. Assim acontece com a gente com as situações difíceis. As situações difíceis, muitas vezes, quando a gente enfrenta, a gente descobre uma força interior que nem sabíamos que tínhamos capacidade em ter. As situações difíceis, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta o nosso potencial, o nosso esforço e a gente descobre talento. A gente descobre muitas coisas que a gente não sabia que a gente tinha condições de ter. E às vezes a nossa situação difícil, ela serve para transformar a vida das outras pessoas. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, meu conselho a você é: olhe tudo que você pode aprender com essa situação. E se prepara, porque depois disso você será uma pessoa, uma versão muito melhor de você mesma. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Se fez, compartilhe para que outras pessoas também possam ter insights e começar a mudar as suas vidas. Te vejo na próxima semana.